A paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem nesta tarde. Aqui quem nos fala é o pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Eu venho nesta tarde com um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza, porque a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e nos entristecer com aqueles que estão tristes. E nesta tarde eu quero falar dos meus sentimentos sobre a cidade de Israel, a nação de Israel e a capital, Jerusalém. Nós sabemos do conflito que está tendo naquelas terras, a palavra se cumprindo, a palavra do Messias. Mas falar de guerra é falar de tristeza, falar de morte, falar de perdas irreparáveis, falar de desamor, falar de falta de compaixão. E como nos alegrar sabendo que nossos irmãos estão tristes? Lá no livro de Neemias, no seu capítulo 2, Neemias, ele estava servindo na corte, ele estava servindo ao rei Artaxerxes e ele não estava bem, Neemias. Ele não estava bem. E ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei. E ele, nesta função de copeiro do rei, que servia ao vinho do rei, Neemias, essa função ele não poderia demonstrar tristeza, porque ele estaria colocando a sua vida em risco. Porque era ele que provava o rei, o vinho do rei. Porque se alguém quisesse matar o rei, tinha os copeiros. E o rei não poderia demonstrar nenhum motivo, demonstrar nenhum sentimento diferente do qual tinha que mostrar todas as vezes. Alegria ao servir. E o rei, e um dia ele servindo ao rei, está aqui no livro de Neemias, capítulo 2, diz assim: sucedeu por no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estava triste diante dele. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Como estaremos alegres diante do que tem acontecido na nossa face no mundo? Eu costumo dizer que estar onde nós estamos é uma realidade. Estar no Brasil é uma realidade. Estar na França, na Itália, na Polônia, na Cisjordânia, é uma realidade. Mas hoje estar em Israel é outra realidade. Temos visto crianças sendo decapitadas,
esposa sendo tirada da mão dos seus esposos sucessivamente, famílias sendo dilaceradas, destruídas pela fúria do inimigo chamado Hamas. Como estaremos alegres, sabendo que os nossos irmãos, por fé, nós somos os evangélicos cristãos, nós somos Israel por fé, porque Cristo nos enxertou em Israel. Nós somos aquele ramo que foi enxertado. Tudo isso, quando nós paramos para meditar no que está acontecendo, um adversário que não quer terra, um adversário que não quer bens materiais. Simplesmente é um adversário que quer realmente tirar a vida de Israel, dissipar Israel da face da terra. Grande é a fúria do Hamas contra o povo de Deus, contra a menina dos olhos de Deus. Mas esse povo não sabe, não tem nem noção com quem está bulindo. Deus diz que Israel é propriedade peculiar dele. Deus chama Israel de menina dos meus olhos. Deus chama Israel de propriedade minha. E para Israel, Deus diz lá no Salmos 46, versículo 9: eu faço cessar as guerras até o fim da terra. Quebro arco e corta lança e queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus está no controle. O que eu te peço nessa tarde, meu amigo, minha amiga, deixemos o nosso sentimento egocêntrico de lado, mas que venhamos olhar para Jerusalém como Daniel fazia. Quando Daniel chegou na Babilônia, Daniel tinha um quarto no palácio, que a janela era virada para Jerusalém, e ali ele orava. Ele orava em prol da cidade. Neemias estava triste, e ele estava empregado, e era um dos melhores empregos, servia ao rei no palácio. Mas Neemias deixou o sentimento e estava triste. Eu vejo tantas pessoas nesse momento postando coisas que não tem nada a ver, postando coisas, ignorando a dor, ignorando o sentimento de lágrimas. Agora, pessoas, hospitais, tiveram que fugir do sul de Israel, estão numa localidade que está superlotada a cidade, sinônimo de calamidade. A água potável foi trancada, a energia está no escuro. Orai pela cidade de Israel, orai por Jerusalém, a cidade santa. Orai por Jerusalém, porque na sua paz vocês terem paz. Minha oração nesta tarde é que Deus tome cada criança, cada família, cada ser vivente que está sendo vítima dessa guerra sem precedente, guerra política, guerra de ódio, de raiva, de ódio, dilacerando irmãos
Edom e Israel, Esaú e Jacó, a Palestina, o israelita, a faixa de Gaza, na sua história, sangue do mesmo sangue. Orai pela cidade de Jerusalém, porque na sua paz vós tereis paz. Esta é a palavra que eu deixo para vocês nesta tarde. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe hoje e para todos sempre. Fica com Deus.